O IBGE mostrou ontem que o Brasil, em 20 anos, perdeu 500 mil quilômetros quadrados, uma área equivalente a quase 2 estados de São Paulo, perdeu vegetação nativa nessa área, 500 mil quilômetros quadrados. É uma perda, mas é menor do que se acusa o país, não é, Mohamed? Sim, sim, mas eu continuo insistindo que essa política ambiental desse cara que está lá no Ministério do Meio Ambiente, que na verdade segue a política do Bolsonaro, parte de um equívoco deles de que mineração ilegal é bom negócio e de que desmatamento é bom negócio. Bom negócio é você ter boas práticas e garantir o mercado brasileiro para quem paga mais. Por exemplo, entre exportar para o Vietnã e exportar para a Alemanha, eu prefiro exportar para a Alemanha, porque eu sei que eles vão me pagar. Só que para exportar para a Alemanha eu tenho que ter boas práticas de manejo, tenho que ter certificados ambientais que o Brasil vai acabar perdendo. E aí vai sobrar o quê? Vai começar a exportar para o Vietnã, vai começar a exportar só para a China e a gente vai ficar cada vez mais na mão da China. Agora, esse argumento de que o Brasil conservou mais do que os outros países europeus as suas matas, isso é uma bobagem. Reclamar de europeus atuais pelo que os antepassados fizeram em outros séculos é uma bobajada, né? Paulo, é a mesma comparação que se faz entre corrupção bilionária do PT e os 89 mil na conta da Michele. Qual é a diferença? Os dois são corrupção. Os dois são atos ilícitos. Então, por que o Brasil conservou durante 500 anos mais, agora vamos torrar? É ridículo. E que nem você falou, comparar a Europa medieval com a Europa de hoje é ridículo. E outra coisa, Paulo, nós já estamos sofrendo, porque os próprios agricultores do centro-oeste, ali do meio-oeste do Brasil, a maioria das plantações ali das áreas, elas não têm irrigação. Por quê? A chuva era abundante. Com a chuva ficando rara, essas plantações já estão prejudicadas. Então, é só uma questão de tempo da gente ter o agronegócio ficar cada vez menor por conta desses absurdos, como o Mohamed falou, desse cidadão que é o atual ministro do Meio Ambiente, que dá risada, que faz boiada passar, que foi para o Mato Grosso ontem para dizer, graças a Deus, choveu. É ridículo. Agora, veja, a maior parte da perda dessa vegetação nativa não aconteceu nesses 2 anos de Bolsonaro. O IBGE mediu entre 2000 e 2020. O que o Bolsonaro fez e que é reprovado internacionalmente foi a sinalização de afrouxamento da fiscalização, o enfraquecimento das instituições que fiscalizam queimadas, garimpo ilegal, invasões de áreas a serem preservadas, respeito às reservas indígenas. E essa sinalização que agora desemboca nessa situação atual, queimadas. Ontem a Polícia Federal apreendeu uma quadrilha de contrabando de diamantes que ia para a Europa, inclusive, diamantes. Então, inclusive, 20 milhões de dólares por mês. Eu vi algumas pessoas que eu conheço dando uma de idiotas e compartilhando mensagem falsa. Não foi o Exército que apreendeu o manganês que estava para ser exportado ilegalmente para o... Não. Foi a Polícia Federal, numa operação de sonegação fiscal, porque 4 empresas que eram donas dos depósitos onde estava o manganês iam fazer a exportação subfaturando para poder pagar menos imposto. Era isso. Teve nada de exército capturando, de impedimos que as potências estrangeiras... Era brasileiro que estava exportando e sonegando imposto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos recuperar alguma coisa que, na opinião, nós discutimos isso no momento que foi feito. Quando houve a demarcação das reservas na Amazônia, principalmente a Raposa, o nome dela é Raposa... Do Sol. Não sei o que é do Sol. Não, não é Raposa do Sol, é Raposa alguma coisa do Sol. Eu disse no programa que era um absurdo, primeiro, demarcar reserva indígena em área de fronteira. Não pode. Inclusive, não pode. Segundo, as reservas estavam sendo feitas... e aí o Bolsonaro tem alguma razão, tem um monte de ONG na Amazônia que não serve para absolutamente nada. Como a gente estava falando aqui, aquela associação de ateus e agnósticos, que ninguém sabe quem são os caras, é meia dúzia de cara querendo proibir as pessoas de fazerem as coisas. Essas ONGs faziam o quê? Eles montavam aldeias que não tinha ninguém. Era só as ocas.
Aí iam para um outro lugar, faziam. Elas faziam de tal maneira no distanciamento, quando foi feito o mapeamento fotográfico por avião, você tinha aldeia lá, mas não tinha índio. Então, houve um aumento absurdo dessas terras. Por que essas ONGs queriam isso? Muitas dessas ONGs eram financiadas por mineradoras americanas, porque queriam ter liberdade, porque na terra indígena nem fiscalização pode entrar, para que você pudesse minerar tranquilamente. Você conversa com o índio, você dá uma grana para o índio e ele quer mais viver uma vida dele tranquila e deixa você tirar. Isso aconteceu mesmo. Isso foi verdade. Foi matéria de imprensa. Quando o PT dizia que a Globo era globolixo, antes do bolsonarista dizer que é globolixo, porque denunciou esse tipo de coisa. Então, vamos deixar claro que existe razão em algumas coisas que o Bolsonaro alega. O que não tem razão nenhuma é achar que minério, garimpo ilegal e desmatamento dá algum tipo de lucro. Não, só dá prejuízo, não só financeiro, como institucional e moral. Agora, ontem também uma operação da Polícia Federal desmantelou uma quadrilha que explorava, garimpava diamantes numa reserva indígena, com a cumplicidade de lideranças de indígenas. Em Roraima, os diamantes eram vendidos em São Paulo ou na Europa, em vários países europeus. Essa quadrilha movimentava 20 milhões de dólares, 110, 120 milhões de reais por mês. Sim, e isso é o que se sabe, fora o que não se sabe. Porque esse povo chega com dinheiro lá naquelas áreas que não tem nada. Eles levam 1 quilo de açúcar, eles convencem até o cacique. Entendeu? Assim, agora, existem aqueles índios que a gente precisa, é a tal história, a gente precisa começar a fiscalizar melhor. Porque da mesma forma que índio montava as ocas para uma delimitação, existe muita gente que está falando que é cacique, que é líder, que é não sei o quê, que não é líder de nada, que fica aparecendo lá e fica se dizendo o que acontece. Então a gente precisa realmente ter entidades sérias, voltar a ser séria, porque hoje, infelizmente, quem conduz essa política não está entendendo. Nomearam um pastor evangélico para tomar conta dos índios das tribos distantes. Nomearam o inquisidor, né, para chegar perto para eles confessarem. Então está difícil, Paulo. E realmente precisa tomar conta, e é o que o Mohamed fala, o que a gente precisa falar. A questão é, índio precisa ter o direito de ser essas coisas, mas não dessa forma, sem fiscalização. Olha...